Vamos avançar então? Deus é bom demais, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus para que possamos servi-lo nesta manhã melhor, amém? Vamos trabalhar o conceito de santificação. Quero que os irmãos me acompanhem e eu vou introduzir o tema ao longo da exposição bíblica. Eu vou convidar os irmãos a ler alguns textos, tá bom? Nós não leremos nenhum texto agora, nesse exato momento, mas ao longo das pregações a gente vai pedindo para os irmãos abrirem em alguns textos. Vamos começar então nos nossos alvos? Passa aí por gentileza. Irmãos, nós estamos aqui estudando como ser uma igreja bíblica. Nós estamos plantando essa igreja e ao plantar essa igreja a nossa ideia eu digo a palavra formatar uma visão, eu não sei se seria o termo adequado. Sermos bíblicos, sermos cristocêntricos, sermos uma igreja saudável, sermos uma igreja centrada na palavra de Deus. Porque quando eu falo assim, formatar de uma visão, a gente acha que é uma igreja meio neopentecostal, daquela ideia assim. A ideia não é essa. A ideia é nós sermos uma igreja de visão bíblica, reformada, cristã, saudável. E o alvo número 1 que nós vimos isso é viver uma vida cristã, onde as pessoas são conformadas à imagem de Cristo. Esse é o seu alvo maior, é o alvo principal. Você deve estar fundamentado e focado nesse primeiro alvo, certo? Tema de número 1. Alvo número 2, viver diariamente por meio de uma vida de adoração, amor e serviço a Deus. Lembra, 3 palavras: adoração, amor e serviço. Não esqueça essas 3 palavras. Essas 3 palavras é direcionada a uma pessoa, a pessoa de Deus. Mas também a gente vai ser pessoas que vão amar e servir aos irmãos e ao próximo. Lembra, eu tiro a palavra adoração, amo, sirvo e adoro somente a Deus, mas para o irmão e para o próximo, eu só amo e sirvo. Eu não adoro pessoa, eu não adoro ninguém, portanto eu vou amar e eu vou servir as pessoas. E aqui tem duas categorias de pessoas: o mundo, que são as pessoas que são próximas a mim, e o meu irmão de igreja, a família da fé. Então eu vou amar e servir essas pessoas, certo? Próximo, usar os dons, talentos, tempo, dinheiro, no caso recursos, tudo que a gente tem recebido do Senhor. A minha saúde, o meu dom, o meu talento, tudo que Deus me deu, eu vou usar para a glória dEle. Eu vou usar nesse amor a Deus, eu vou usar nesse serviço e amor ao próximo. Portanto, isso tudo a gente já viu, já foi pregado, eu só estou repassando com os irmãos. Sermos sal e luz de todos os povos, cada crente é um evangelista, cada crente é um missionário. Nós vimos isso através das pregações que nós já efetuamos aqui. Também nós devemos pregar fielmente o evangelho, sabendo que cada crente é um missionário, discípulo para formar outros discípulos. Ou seja, você está sendo conformado à imagem de Cristo, você também vai conformar a imagem de Cristo em outras pessoas. Ao mesmo tempo que você é discípulo de Cristo, você também forma discípulos para Cristo. Portanto, nós somos discipulados e ao mesmo tempo somos discipuladores. Alvo de número 7. Ser um servo que toma a cruz. Lembra que tomar a cruz é sofrer o dano, tomar a cruz é fazer a vontade de Deus. Lembra, a sua sogra não é cruz, o seu emprego não é cruz, acordar de manhã não é cruz. O que é cruz? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, se possível for, morrer por essa verdade. Isso é tomar a cruz. Tomar a cruz é eu sofrer o dano em obediência a Deus. Alvo de número 8, conhecer a Deus e viver por meio da ortodoxia. O que é ortodoxia, irmãos? Ensino correto, retidão de ensino. Ensino certo, né? Um ensino correto, um padrão bíblico, ortodoxia das Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática. Lembra que fé e prática estão ligados um ao outro. Aquilo que eu creio é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é aquilo que eu creio. Se você está praticando alguma coisa, é que você está crendo naquilo. Se você crê naquilo, você vai praticar aquilo. Então, fé e conduta estão associados um ao outro. Alvo de número 9, que a gente viu, né, 2 pregações, viver uma vida por meio de arrependimento. O arrependimento não é algo que você só faz na sua conversão. Eu me arrependo dos meus pecados, creio em Cristo, está tudo certo, não preciso mais do que arrepender. Não. O arrependimento é um caminho que se anda, um caminho que se percorre, caminho de arrependimento, é o que a gente deve ter como crentes, né, salvos. E hoje, alvo de número 10, buscar uma santificação visível
por meio de palavras, obras e motivações. Esse é o alvo de número 10 que nós vamos ver hoje, nesta manhã, a respeito da santificação. E eu quero começar exatamente com esses 3 tópicos. Você tem vivido uma vida santa por meio de palavras, por meio de obras e por meio das suas motivações? Quer ver um teste que a gente pode fazer conosco? De repente você tem um português exemplar, você tem um português erudito, você tem um português muito bem trabalhado. E você tenta não errar a Deus, você tenta viver uma vida santamente por meio de palavras. Você tenta não mentir, você tenta não falar mal de alguém, né? A gente tem essa prática, né? De difamar o próximo. Você tenta não fazer fofoca, então você tenta viver retidão na forma que você está falando. Tudo bem, você pode até conseguir em alguma medida, claro que não plenamente. Mas será que você tem feito isso também por meio das suas palavras? Aliás, além das suas palavras, por meio das suas obras? Mas vamos supor que você consegue fazer obras relativamente retas e santas, santificadas. Você, por meio das suas obras, você santifica, né, as suas ações. Mas e a sua motivação? De repente você está fazendo tudo certo aos olhos humanos. Tudo certo aos olhos das pessoas, mas a sua motivação é correta? Irmãos, quando a gente fala de viver uma vida santificada por meio do que eu falo, por meio do que eu ajo e por meio das motivações, das intenções do seu coração, isso fala de uma santificação completa. Santificação completa de palavras, obras, atitudes e motivações. Portanto, eu quero começar com um conceito teológico, literalmente, trazido aqui por Anthony Huckman, quando diz que santificação é a graciosa operação do Espírito Santo, que envolve a sua participação responsável, a minha participação responsável, e a operação de Deus. Portanto, a santificação, eu digo que é uma pessoa que está dando 2 passos. Você dá um passo, Deus dá outro passo. Deus dá um passo, você dá outro passo. Quero exemplificar isso com uma ilustração. Imagine você está no deserto. E no deserto, com pouca água, pouco alimento, Deus começa o start zero te dando uma água, te dando uma comida. E você bebe aquela água, você come aquela comida e você está fortalecido. Só que você ficar parado naquele ponto de origem, você vai morrer no deserto. Porque o sol está escaldante, você não tem sombra, você não tem como sobreviver, você precisa atravessar o deserto. Então você tem que andar. Ao andar, daqui a 1 quilômetro, Deus te dá um novo copo com água, uma nova comida. Mas você precisa andar aquele quilômetro. E ao andar aquele quilômetro, você é fortalecido por Deus, você recebe aquela água, você come aquele alimento. E ao ser fortalecido, você tem condições de andar mais 1 quilômetro. E a cada quilômetro que você vai percorrendo, você vai atravessando o deserto da vida. E esse deserto da vida tem tudo a ver com a sua jornada da vida cristã. A santificação é isso. Deus te capacita, você dá um passo da sua responsabilidade. Deus te opera para que você possa viver uma vida de santidade e você também anda aquele passo de santidade. Por quê, irmãos? Porque a nossa natureza, ela é feita segundo a imagem de Deus. E se você nasceu de novo, Deus vai te habilitar para viver essa forma de santificação. Portanto, há uma diferença aqui que a gente precisa entender. E por que a santificação é importante para a nossa vida prática? Porque tem gente que não sabe a diferença de justificação para santificação. O que é a justificação? A justificação é um ato que Deus foi lá e te imputou a justiça dele sobre você. Você não tinha condição de ver a vida perfeita, você não tinha condição de entrar no céu, você não tinha condições, na verdade, de sequer agradar a Deus. Agora Deus vai lá e imputa a obra de Cristo sobre você. Ele te faz justo. Talvez a gente não entenda isso, mas se você creu em Jesus, nasceu de novo, você é tão justo quanto Cristo. Já parou para pensar nisso? A justiça de Jesus foi imputada sobre você, num ato único, a sua conversão. Ok? Então você é salvo, você tem a segurança da salvação. Agora você então, por ser salvo, você vai demonstrar essa salvação como? Em caminhos de santidade. Por isso que talvez eu com todo amor e temor, né, aos nossos irmãos pentecostais e talvez neopentecostais, que pregam muito a questão da doutrina arminiana, que eles dizem o seguinte: olha, nossa, eu preciso ser salvo, e porque eu tenho que ser salvo, eu tenho que andar no caminho reto. Então ele fica o tempo todo andando em retidão para obter a salvação dele. Ele fica andando no caminho reto para ele ser salvo. Ele fica buscando retidão para que ele possa alcançar a salvação. Então é como se um dia ele pensasse: nossa, hoje eu fiz tudo certinho, então hoje eu estou salvo. Nossa, hoje eu pequei, hoje eu falei, tomara que Jesus não volte agora, porque se Jesus voltar agora, eu não vou ser salvo.
Quer dizer, ele não vive em paz. Ele vive num constante conflito com Deus e com ele mesmo. Porque um dia ele está salvo, outro dia ele não está. Outro dia ele alcançou a salvação, outro dia ele não alcançou aquela salvação. Mas para nós que cremos que Deus já nos salvou, eu estou seguro nas mãos dele. É a obra de Jesus que me coloca em acesso a Deus. É a obra de Jesus que me faz ser salvo. Portanto, não é o que eu faço. Aí você pode pensar assim, pastor, então eu posso ver a vida de qualquer maneira, de forma desregrada? Não, por quê? A santificação mostra que você foi salvo. A santificação não é para você ter a salvação é na justificação. A santificação é para demonstrar, é para evidenciar que você é salvo. Por que adianta alguém falar assim, pastor, eu estou salvo, estou seguro em Cristo, mas a pessoa mente, continua roubando, continua adulterando, continua falando mal das pessoas, fofocando, pornografia, quer dizer, ela não demonstrou que ela foi salva, porque a sua santificação não está mostrando que ela foi alcançada por Cristo. Portanto, é muito importante para a sua vida prática, né? Às vezes a gente vem com conceitos teológicos, justificação, santificação. O que isso tem a ver com a minha vida prática? O que eu acabei de falar para você. A justificação te dá essa segurança de salvação, e a santificação que mostra o seu dia a dia, mostra que você já foi alcançado por Deus. Então, na justificação, esse ato declarativo de Deus, onde o seu pecado é removido por meio de Cristo. Na santificação, você está sendo purificado desse pecado. Tem uma música que interessante, que ela diz o seguinte, que ela é cantada assim, olha. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado, santificação, e da presença do pecado, livre serei, glorificação. Olha só, nessa canção a gente cantou justificação, santificação e glorificação. Fui livre da culpa do pecado, estou sendo livre do poder do pecado sobre a minha vida e serei livre da presença do pecado. Eu digo que é mais ou menos o seguinte, quando você é justificado, você não é mais culpado diante de Deus. Deus já te declarou inocente, por causa de Jesus, é claro. Mas enquanto você está nessa vida, é como um monstro que tenta te pegar, sabe aqueles The Walking Dead aí que o povo usa, aqueles zumbis, tentam te agarrar. O pecado é isso, ele fica tentando te tocar, ele fica tentando te agarrar, e você não, sai daqui. E você tentando se desgarrar daquele pecado é a santificação. Você está tentando, né, naquele poder que você está sendo livre do pecado. Mas lá na presença de Deus, quando a gente morrer ou quando Jesus voltar, a ausência do pecado, no pecado não estará mais presente, você não terá mais que se santificar, porque você estará na presença de Deus e lá não tem a presença do pecado, entende? Nós fomos livres da culpa do pecado, estamos sendo livres desse poder do pecado atualmente e lá na glória haverá ausência do pecado. Por isso que o céu e a Nova Jerusalém é melhor que o jardim do Éden. Já parou para pensar nisso? No Éden havia a possibilidade do homem pecar. O pecado estava ali presente, rondando a vida de Adão e Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali, ó, presente. Então havia a possibilidade de Adão e Eva pecar. Tanto é que eles pecaram. Então, a igreja que começa num jardim vai terminar numa Nova Jerusalém, numa cidade. Deus começa com um jardim, Deus termina com a cidade. Lá naquela cidade, na Nova Jerusalém, não haverá mais a possibilidade de pecarmos. Não haverá mais a possibilidade da presença do pecado naquele lugar. E a santificação, então, efetua em nós essa renovação dessa natureza em nossas vidas. E ao nos santificar, Deus nos equipa, nos capacita a usar tudo que Ele nos deu para fugir desse pecado. Você tem usado isso? Você tem usado a sua inteligência para fugir do pecado? Ou você tem andado aqui naquela limite, daquela linha, né, que a gente chama? Tem gente que às vezes procura os pastores e fala assim, pastor, até onde isso aqui é pecado? Estou dando um exemplo aqui de adultério, um exemplo. É pecado eu conversar com a menina na internet e tentar cortejar ela? Eu não adulterei com ela, mas estou ali conversando com ela. É pecado? Olha, irmão, ainda não é. Mas você está andando na risca. Tem gente que quer saber como ele anda na risca para ele ir até o limite. Já tem pessoas que querem saber qual que é a linha do pecado, qual que é o limite para ele fugir daquela linha, para ele andar o mais distante daquela linha. É como você andar num abismo, numa beira de um abismo. Você sabe qual abismo é ali? Você está ali, ó, você não caiu no abismo, mas você está andando na beira, você está andando ali naquele limite. Para quê? Se eu sei que a beira do caminho do abismo é ali, por que eu vou andar naquela beira daquele abismo? Você quer fugir disso. Portanto, a santificação é isso que nós acabamos de escrever. Efésios capítulo 2, verso 1, fala dessas boas obras descritas como fruto da nossa salvação. E a palavra santificar, irmão, significa tornar-se santo. O que significa isso? Ser separado.
ser separado do mundo. Você é santo, não porque você é perfeito. Você é santo não porque você não peca. Você é santo não porque você não erra. Você é santo porque você foi separado do mundo. Você foi separado? Você está separado do mundo? E esse tornar-se santo no Antigo Testamento é usado para referir-se à palavra kadosh. Kadosh é uma raiz, na verdade, que deriva muitas outras palavras usadas no Antigo Testamento para separado de outras coisas. Esse é o sentido literal dessa palavra kadosh. Separado das outras coisas. Ou seja, é você colocar algo no lugar que é distinto daquele que é profano, maculado, aquilo que mancha. E nos livros do Antigo Testamento, a santidade do povo é definida exatamente por alguns aspectos. Primeiro, pelas cerimônias. A maneira como o sacerdote se vestia, a maneira como o sacerdote executava a cerimônia, mostrava um serviço especial. Mostrava que ele deveria se purificar por aquele ritual. Por exemplo, no livro dos Salmos e dos Profetas, descreve a santidade do povo de Deus em termos éticos. Se a gente tem a santidade no Antigo Testamento que fala da cerimônia, havia também a questão ética. Salmos, profetas, fala, por exemplo, de você praticar justiça, falar a verdade, agir corretamente, agir de forma misericordiosa, agir de forma humilde diante de Deus. Então a santidade, eu me separo tudo aquilo que tem a ver com Deus. Quando você está lá no seu trabalho, você se separa de tudo aquilo que tem a ver com Deus? Sabe aqueles grupos de WhatsApp que não convém? Você se separou desses grupos? Você se separou daquelas rodinhas de conversa que tem aquelas piadas imorais? Você se separou disso? Você se separou, de repente, daquelas festas mundanas que você costumava sentar juntamente com aquelas pessoas? Pois a santidade é exatamente isso, irmãos. É uma separação prática do pecado presente no mundo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é essa consagração de servir a Deus. Então a santidade, no sentido bíblico, é não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Você não vai fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é santidade. Mas a santificação, irmãos, ela é tanto definitiva quanto progressiva. O que eu quero dizer com isso? Muitos teólogos afirmam, inclusive reformados, que a santificação continua ao longo da vida do crente, mas ela também é um ato definitivo que Deus te capacita a executar. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Ao mesmo tempo que a santificação é por toda a sua vida, é Deus que te opera, que opera em você para que você consiga viver uma vida de santificação. É mais ou menos aquilo que a gente chama da doutrina da perseverança dos santos. Lembra do TULIP, os 5 pontos do calvinismo? Só abrindo parênteses, irmãos, o calvinismo é uma doutrina que vai muito além da soteriologia, que tem a ver com a salvação. Soteriologia tem a ver com salvação. E os 5 pontos do calvinismo falam de depravação total, de graça irresistível, de todas essas doutrinas, e a última delas é a perseverança dos santos, ok? Por que você consegue perseverar até o fim? Porque Deus vai te munir de armas para você chegar até o fim. Você fala assim, pastor, mas tem gente que começou bem na igreja, ele começou fiel, ele começou, mas se desviou do caminho. Se ele for de Deus, um dia ele retornará. Se ele pertence ao Senhor, ele será como filho pródigo, ele vai voltar um dia. Mas se ele não pertence ao Senhor, ele estará por aquele caminho eternamente, perdido eternamente. Portanto, a santificação definitiva tem a ver com passagens, por exemplo, como 1 Coríntios 1 e 2, capítulo 1, verso 2, onde Paulo descreve o crente como santificados em Cristo Jesus. Abra lá, a primeira vez que nós estamos abrindo a palavra de Deus nessa manhã, como instrução aos irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Essa é uma santificação que a gente chama definitiva. 1 Coríntios 1, 2. Diz assim, irmãos: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando Paulo fala aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, ele já está falando da santificação que você já experimenta. Você já foi santificado no sentido de separado, você já é santo
no sentido de estar separado dessas coisas do mundo. Portanto, essa é uma santificação que a gente chama de definitiva. E o tempo verbal aqui no grego é um tempo que a gente chama, na verdade, do tempo perfeito. O que quer dizer o tempo perfeito? Algo completa. Uma ação completa com resultados contínuos. Eu sei que a gente tenta no português falar de presente, passado e futuro, mas na língua grega, nesse ponto, ela é mais completa, porque os verbos ali estabelecidos conseguem mostrar para nós, como é que eu digo, uma explicação implícita, uma explicação por debaixo daquele verbo. Então, por debaixo desse verbo que nós fomos chamados para ser santo, ou seja, esse verbo santificados, tem essa ação do presente perfeito, do qual o tempo verbal grego mostra que foi uma ação completa, que ela na verdade tem resultados contínuos na vida de quem se apropria daquilo. Não é interessante isso? Paulo então mostra que esse rompimento que nós temos com o pecado é de certa maneira definitivo, porque Jesus já fez isso por nós. Mas a santificação também é progressiva. Se ela é definitiva, completa, acabada, ela também é progressiva. Como? A Bíblia ensina que também a santificação é um processo que vai durar a sua vida inteira. Portanto, essa luta que você tem contra o pecado, lembra a história do The Walking Dead lá, dos zumbis tentando te pegar? Aquela ideia é pela vida toda. Você está nesse mundo lutando contra o pecado, e essa luta será permanente até você morrer ou até o dia que Jesus voltar. Portanto, quando você fala assim, pastor, estou cansado dessa vida, estou cansado de lutar contra o pecado, irmão, você tem que buscar se fortalecer, porque senhores de idade lutam contra pecados. Senhores de idade molestam crianças. Senhores de idade, na verdade, fazem coisas horríveis. Pecados sexuais, às vezes na velhice, pessoas ali com 70, 80 anos, ainda estão praticando esse pecado porque ainda lutam contra ele. Portanto, a Bíblia ensina que, num certo sentido, a santificação vai durar por toda a nossa vida. A gente vê isso, por exemplo, em 1 Reis, Salmos 19, Provérbios 20, Isaías 64. Mas também no Novo Testamento, por exemplo, como Romanos capítulo 3, e eu convido você a abrir em Romanos 3, que diz o seguinte, irmãos. Romanos capítulo de número 3, a partir do verso 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou a Deus como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, porque ele, na sua tolerância, deixando-os impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem a fé em Cristo Jesus. Quando você creu em Cristo e você foi justificado, você foi salvo, a partir de agora começa a sua santificação. A justificação é como se fosse o marco zero daquele do deserto, lembra que eu falei para vocês? E a partir desse marco zero da justificação, começa o seu processo de santificação, que ela é progressiva e ela vai ter que mortificar a sua carne. Olha, não precisa abrir, mas Romanos 8,13 vai falar o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, a vida é por um processo que eu vou mortificando a minha carne dia após dia. E essa mortificação é progressiva. Você tem aumentado a sua progressividade na sua mortificação da carne? Você tem aumentado a mortificação do pecado em você? Irmãos, essa é a natureza progressiva da santificação. Por quê? Porque a gente não vive mais debaixo do jugo do pecado. Mas essa santificação contínua, progressiva, não quer dizer perfeição. Há algumas doutrinas, por exemplo, a igreja metodista, a igreja wesleyana, ela crê que você pode viver uma vida perfeita neste mundo. Ela crê naquilo que a gente chama de perfeito crente ao ser habilitado nesta vida. E para tentar justificar uma perfeição nesse mundo ainda vivida, eles tentam fazer duas coisas: rebaixar um pouco o que eles chamam de perfeição e, de certa maneira, dar uma aliviada, uma moldabilidade, se é que eu posso usar essa palavra, para tentar as pessoas se amoldar à forma perfeita que eles estão vivendo. E nessa história de rebaixar um pouco o que quer dizer perfeição e trazer uma modificação amoldável dessa
caminho de santidade, eles falam que você pode viver uma vida perfeita. Mas você não pode, meu irmão. Por quê? Porque isso mostra dependência de Deus. Mostra aquele alvo anterior que a gente falou de um caminho de arrependimento. Todos nós temos do que nos arrepender. Palavras, ações, motivações. E aqui eu digo que é mais ou menos aquilo que eu já trabalhei em gestão ambiental. Antes de ser pastor, eu fui tecnólogo em meio ambiente. Fiz curso superior nessa área. E ao fazer gestão ambiental, nós tínhamos um lema lá na gestão ambiental. Qual que era o lema na gestão ambiental? Poluição zero. Mas você pode parar para pensar, pastor, como que eu vou ter uma poluição zero? Só o fato de você estar respirando, você já está emitindo CO2. Então, o fato do homem existir no mundo, ele já polui. Você vai ao banheiro, só de fazer as suas necessidades fisiológicas, você já está poluindo o meio ambiente. Então, não existe poluição zero. Só que nós, como gestores ambientais, buscávamos a poluição zero, mesmo ela não sendo alcançada. A santificação seria mais ou menos esse aspecto. Por mais que a gente não consiga atingir a perfeição é o nosso alvo. Que a igreja metodista crê que a gente pode alcançar aqui nesse mundo, mas ela não é possível. Porque o Novo Testamento fala de um cristianismo que nós estamos numa constante batalha contra o pecado. E nessa batalha você, de certa maneira, vai pecar com a sua mente. Imagine, eu já falei isso aqui para vocês, imagine se eu projetasse nesse telão tudo que você pensou essa semana. Você talvez não sairia da igreja de certa forma envergonhado? Imagine o que passou pela sua mente. Você pecou de alguma maneira, mentalmente falando. Você pensou coisas que não deveria. Portanto, essa perfeição no sentido real, vivo e prático, ela não é possível no nosso mundo. Mas isso não significa que a gente vai relaxar. Isso não significa que a gente vai abrir mão disso. Porque a santificação ela é tanto definitiva quanto progressiva, que é o que a gente falou aqui agora. Resumindo então, podemos dizer que os cristãos não são mais velhas pessoas. Você nasceu de novo, você não é velha criatura. Mas essas novas pessoas, que eu e você, essas novas criaturas, estão sendo renovadas. Como é que está o seu renovo? O seu renovo diante de Deus? Você está sendo renovado na força do Espírito Santo? Você está sendo renovado para ser fortalecido para não pecar mais? E aqui eu quero caminhar mais ou menos já para os nossos meio final, que é os alvos finais da santificação. Por que eu tenho que viver a vida santa? Por que eu tenho que viver nessa progressividade da santificação? Por causa dos alvos que eu vou ler agora da santificação. O primeiro alvo é que a santificação é senão para a glória de Deus. Você vive em santidade, você busca santificação para glorificar a Deus. Você busca a santidade porque a Bíblia indica que a glória de Deus é o fim último de tudo que nós fazemos neste mundo. Lembra do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 30 e 31? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, se você busca santificação, se sua vida é de santidade, você tem que ter esse fim, esse alvo maior, que é a glória de Deus. E quando a gente pensa nessa graciosa atividade divina, a gente tem que pensar nessa primazia, essa primazia de buscar a glória de Deus. Segundo lugar, o alvo de número 2 é sermos conformados à imagem de Cristo. Se nós buscamos viver uma vida de santidade para a glória de Deus, o segundo aspecto é você ser cada dia mais parecido com Jesus. Lembre-se, Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 28, nós fomos criados à imagem de Deus. E ao sermos criados à imagem de Deus, nós somos semelhantes a Ele. Mas quando Adão peca, Adão e Eva caem em pecado, aquela imagem de espelho que refletia basicamente, igualmente aquela imagem, aquele espelho começa a ser manchado. Você já olhou no espelho que o espelho te dá uma deturpada de imagem? O espelho da nossa igreja aqui, no banheiro, é assim. Se você vem pelo corredor aqui da igreja, você olha no espelho, o espelho não produz uma imagem perfeita. É um espelho antigo, acho que ele não é de um material muito bom. E aí você olha naquele espelho, ele está com a sua imagem deturpada, ou achatada, ou espichada, ou desconforme. Quando Adão e Eva caem no pecado, ele faz essa mancha, essa trinca, esse desconformamento com a imagem de Deus. Mas a nossa santificação busca essa imagem de Cristo.
Hebreus 1:3 fala da expressão exata do seu ser. 1 Coríntios 15:49 fala que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. E a expressão celestial aqui aponta para Cristo, essa santificação para isso. Então, esses são os dois alvos, a glória de Deus e sermos conformados à imagem de Cristo. Mas qual que é o padrão de santidade? Você pode perguntar, pastor, então, como que eu tenho que viver essa vida santa? Estou dando um exemplo aqui bem bobo, tá, gente? Esses dias eu vi, não estou exagerando, no Instagram, 2 pastores, eu não sei de que denominação eles eram, congregação, eram do meio pentecostal, neopentecostal. Eles falavam o seguinte, olha, essa história de homem jogar futebol, essa história está muito errada, porque os homens não deveriam, jogar futebol, nós deveríamos ser santo como Deus é santo. E aí ele falava que santidade tinha a ver com não jogar bola. Já um outro pastor, também no Instagram, ele dizia o seguinte, que história é essa dos homens usarem barba? Barba é sinal de impureza, barba é sinal de desleixo, eu não sei se ele usou essa palavra, mas ele falou a palavra impureza, como se fosse assim, uma falta de santidade, uma imundícia. Isso era um pastor da Assembleia de Deus, ele dizia bem claramente, nós assembleanos não devemos usar a barba, porque a barba dá esse sentido, nós temos que ser separados. Aí ele pegou 2 textos do Antigo Testamento e usou de forma equivocada, isolada, dizendo que os homens não poderiam usar barba, porque mostrava esse sinal de impureza. Mas irmãos, o que então é o padrão de santidade? O que é o padrão de santificação? Será que tem a ver com usar barba ou não? Será que tem a ver com jogar bola ou não? Irmãos, a santificação na verdade significa no estado que nós estamos sendo renovados e conformados à imagem de Cristo, como a gente falou. Porque na verdade essa renovação à sua imagem deve ser vista como obra de Deus ativa em nós. Uma obra que nós na verdade estamos continuamente sendo cada vez mais parecido com Cristo. Jesus tinha barba ou não? Nós não sabemos. A probabilidade maior é que ele tinha. Então isso por si só, se eu for conformado à imagem de Cristo, só o fato de Jesus possivelmente ter barba já me excluiria desse aspecto. E embora Paulo na verdade fala das obras de santificação, como ele fala, olha, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo, o alvo final de Paulo não é a gente imitar Paulo necessariamente, era imitar a Cristo. E imitar a Cristo, irmãos, no sentido de santidade, é uma obra, na verdade, que tem a ver com obediência à palavra de Deus. Portanto, santificação tem tudo a ver com obedecer o que Deus falou. Deus falou se podia ou não jogar bola. Deus falou ou não se poderia manter ou tirar a bárbara. O que nós temos que nos apegar no processo de santificação é obediência à palavra de Deus. Quer saber se você está andando em santidade? Quer saber se você está sendo conforme à imagem de Cristo? Resta saber se você está em obediência a essa palavra. Porque santificação e obediência é uma coisa unida. É como uma moeda. Uma moeda, você não pode pegar uma moeda de R$1 e olhar na face dela e na outra face está escrito R$100, entende? Não tem como. A moeda de R$1, ela é R$1, mesmo que se atrás tiver escrito 100. Se tiver escrito 200, na hora de mostrar para o vendedor a sua moeda de R$1, se tiver escrito lá a mão 200, não tem valia. Porque a moeda de R$1 é uma moeda de R$1 na sua face, vamos dizer, de cara e coroa, né? Na sua face posterior e anterior, é uma moeda só. Portanto, obediência e santificação estão ligadas à mesma moeda. E Jesus falou disso, Pai, santifica-nos na tua verdade. João 17:17. Hebreus diz no capítulo 12, verso 10, eles, os nossos pais, nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, a disciplina, na verdade, tinha a ver com o caminho de santidade. Porque, na verdade, irmãos, essa é a obra de santificação. Cristo nos purifica por meio da sua palavra, das Escrituras. Se você está aqui nessa manhã, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, você está sendo santificado. Santificado nessa verdade. Mas essa santificação tem um ponto que você precisa entender, que se você não viver, se você não acreditar, se você não vencer, você não vai viver uma vida de santidade, porque você só ouviu essa palavra, mas você não está vivendo ela, você não está praticando. Irmãos, eu teria muito mais do que dizer para os irmãos, mas eu preciso, de certa forma, caminhar aqui
um pouco mais para a gente avançar nesses caminhos de santificação. Somos santificados pela palavra, como eu falei para vocês. Somos santificados também na nossa união com Cristo, com a sua morte e ressurreição. Irmãos, quando você ouviu aquelas mensagens da Páscoa, lembra? Sobre morte e ressurreição de Cristo. Eu não sei se você entendeu aquela parte que a Bíblia diz que você morreu junto com Jesus. Você já parou para pensar nisso? Se Cristo morreu na cruz, você também morreu na cruz, mas não literalmente. Você morre para o pecado. Assim como Cristo morreu por causa do nosso pecado, você morre no sentido de uma vida não de mais pecado. Você morreu para o pecado, para a prática pecaminosa. Quer dizer, você morreu em certo sentido. O seu velho homem morreu, está lá crucificado na cruz. E ao mesmo tempo você também ressurgiu, assim como Jesus ressurgiu dos mortos. Efésios capítulo 2 fala que Deus exerceu um poder para ressuscitar Jesus entre os mortos. E aquele mesmo poder que operou em Jesus para ressuscitar ele lá do túmulo, é o mesmo poder que Deus ativou no seu espírito para fazer você uma nova vida. Portanto, se você é santificado pela obediência das Escrituras, você também é santificado pela sua união com Cristo. E a união com Cristo tem a ver com a morte e a ressurreição dele. Irmãos, por fim, nesse caminho de santidade, o último passo desse caminho de santidade é por meio da fé. Você é santificado pelas Escrituras, você é santificado pela sua união com Cristo e você é santificado pela fé. Uma das verdades centrais proclamadas na Reforma Protestante foi essa: justificação pela fé. Paulo, citando as palavras de Jesus, ditas no caminho de Damasco, ele diz que Cristo, que havia sido enviado aos gentios para converter ele das trevas para a luz, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé. Atos capítulo 26 está escrito isso. Mas como pela fé? Porque quando a gente fala da fé, a gente parece que é algo abstrato, não é? Pastor, como é que eu vou ser santificado? Pela palavra. Ok, eu vou obedecer a palavra. Pela união com Cristo, tá bom, eu creio em Jesus, nasci de novo, fui ressuscitado juntamente com Cristo, morto na cruz, o meu velho homem. Mas como então pela fé ser santificado? Irmãos, crendo, acreditando, confiando em tudo que está escrito. Ou seja, na verdade, o que é a fé, irmãos? Essa confiança. A confiança de que Deus, na verdade, você crê nessa mensagem, você reconhece ela intelectualmente e você abraça ela com todas as forças e entendimento seu. Fé é isso. Fé é quando você compreende essa palavra com o seu cérebro, mas você abraça essa verdade. Você crê com o seu coração, ela faz parte da sua vivência. A fé, na verdade, permeia a sua existência de vida. É como se ela movesse você, é como se ela te movimentasse para aquilo que você entende intelectualmente, para aquilo que você sente, para aquilo que você pratica. A fé, na verdade, é uma junção de tudo isso. Intelecto, você está entendendo essa mensagem? Você acredita nessa mensagem com todo o seu coração e você vai sair vivendo ela? Isso é a fé. A fé é a reunião de tudo isso, por meio de Cristo Jesus. E pela fé, nós aprendemos que pelo Espírito Santo, Ele nos habilita a vencer esse pecado. Pela fé, na verdade, por meio do Espírito Santo, nós possamos ser capacitados a fazer morrer toda vontade carnal. Por quê, irmãos? A vontade carnal ainda está aí. Lutero dizia que a nossa vontade carnal é mais ou menos como fazer a barba. Vamos voltar à história da barba de novo. Você tira a barba e ela vai voltar a crescer e você precisa cortar ela de novo. E ela vai voltar a crescer e você precisa cortar ela de novo. Ou então, como diz, eu não sei se foi o Lutero mesmo ou um outro reformador, que diz que o velho homem morreu naquelas águas profundas, mas o miserável sabia nadar. Então ele tenta me pegar novamente. E a conclusão dessa mensagem, irmãos, uma implicação importante para nós, é que você precisa ter uma imagem correta de você mesmo, na santificação. Na santificação você não pode ter aquela imagem que você é perfeito, em primeiro lugar. Mas você também não pode ter aquela imagem de achar que você é um pecador miserável e você vai viver então na lama do pecado. Eu sei que quando a gente prega sobre confissão de pecados, a gente coloca isso na nossa mente. Pai, me perdoa, eu sou um pecador miserável. É verdade, você tem que ter isso na sua mente mesmo. Você tem que reconhecer que você é um pecador, mas você precisa lembrar que você também é santo.
Você precisa lembrar que você é separado. Você sabe por quê? Se você tiver na sua cabeça, pai, eu sou um pecador mesmo, perdoa os meus pecados, eu sou um miserável, você falar assim, quer saber? Eu vou pecar mesmo, eu sou um pecador. Aí você vai lá, peca de novo, você fala assim, mas eu sou pecador mesmo, né? Aí você peca mais uma vez, você diz, mas eu sou um pecador. E você vai viver na vida da prática do pecado, você vai esquecer que você é santo, você vai esquecer que você é separado. Portanto, qual que é a conclusão máxima da santificação? Tenha a visão correta de quem você é hoje. Você morreu com Cristo? Você tem a sua união com Cristo por meio da morte e ressurreição dele? Você foi separado do mundo? Lembre-se disso. Mas lembre-se também que você é pecador. Lembre-se que você precisa se santificar. Porque essa é a base da autoimagem. Não é o orgulho, porque você sabe que não é pelas suas próprias obras. Não foi pelos seus méritos, não foi pelas suas conquistas e pelas suas virtudes. Mas ao mesmo tempo você depende do Espírito Santo. Por isso que a obra da santificação é aqueles 2 passos. Deus fez algo por você, mas você também precisa fazer. O cristianismo, então, não significa apenas aquilo que Cristo fez por mim, mas o que você tem feito também para demonstrar essa santificação. Não tem a ver com perfeição nessa vida, mas na verdade de uma busca pela paixão pela pureza. Tem um livro dos puritanos, bem grosso assim, ele é azul, e o título dele é Paixão pela Pureza. Leia aquele livro, não tenha pressa. Compre aquele livro e vá ler. Paixão pela Pureza. Um livro revisado pelo Joel Bick, muito, muito bom. E nós de Confissão Reformada, na verdade, falhamos, irmãos, porque de certa maneira, quando o texto de 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo, nós precisamos lutar persistentemente por essa santidade. Nós, na nossa confissão do pecado, que a gente faz todo culto aqui, né, irmãos? Todo culto a gente não tem uma parte de confissão de pecados. Nós não podemos nos acostumar com o pecado e achar que aquilo é um ritual meramente mecânico, meramente farisaico. Não. Essa luta persistente, na verdade, com o pecado, mostra que você está no processo de santificação, de ser aperfeiçoado à imagem de Cristo. Isso vai durar toda a sua vida. Santificação, portanto, não pode significar uma mera informação para você. Talvez você já ouviu falar de santificação. Você ouviu falar de santificação? Acho que já. E santificação não pode ser uma mera informação para você. Porque quando você anseia, você deseja, você persegue, você vive debaixo dessa sã doutrina. Você vive debaixo dessa santa diretriz. Você vive debaixo, na verdade, de amar as coisas que é de Deus. Você ama a santidade? Ou você ama as coisas do mundo? Você, na verdade, ama essa vida que você lembra daquela vida que você amava? De bebedices, de farra, de festa, de passar os outros para trás, de mentir. Você ainda continua amando essa vida? Você, na verdade, fez como a mulher de Ló, quando olha para trás, Sodoma e Gomorra, e tem saudade. Você tem saudade dos seus velhos tempos? Você está aqui na igreja por uma mera religiosidade? Você está aqui na igreja por obrigação? Você está aqui na igreja porque ama essa presença? Ou seu amor, seu coração ainda está preso naquelas velhas paixões? A santidade, irmãos, nos leva a isso. Uma vida que nós amamos agora, uma vida que você deseja. Você deseja a santidade? Você tem paixão pela santidade? Você ama essa vida? Se você ama essa vida, irmãos, significa que você é salvo e você vai viver essa vida de santificação. Vamos orar?